Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, eu quero ler com você a partir do verso de número 3. Glória a Deus. Enquanto você está abrindo nessa noite, nós também estamos recebendo aqui 2 pastores da Lagoinha Curitiba, irmãos. Estão aqui, vieram para um tempo de imersão, vão plantar o carisma lá em Curitiba. 2 pastores abençoadíssimos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Caminham com o pastor Charles. Tem sido uma bênção ali. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 3, acompanhe a leitura comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhes foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes,
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, que privilégio temos de estar num culto, em comunhão, em comunidade com os nossos irmãos, podendo adorar, podendo olhar nos olhos, podendo também receber a Tua palavra sobre a mesa. Que o Senhor fale ao nosso coração, que salte aos nossos olhos a revelação da Tua palavra e que essa noite seja uma noite especial, porque o Senhor fala conosco. Nós oramos, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor conduza toda essa reunião e que o Senhor seja desde já exaltado e receba toda a honra e glória desse culto e também da nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Guarde a fé. Glória a Deus. Irmãos, eu prometo terminar antes de 9h30 para você ligar seu radinho, amém? Aleluia. Mas eu preciso muito da sua atenção. Que você desconecte aí do seu WhatsApp, das suas redes sociais, no nome de Jesus. Bom, confesso que nesses últimos dias eu tenho pensado muito a respeito da firmeza da nossa fé, do quanto nós estamos dispostos a sofrer, a renunciar em prol do Evangelho ou em prol daquilo que recebemos da parte do Senhor. É fato que a nossa vida, nós temos recebido um bombardeio de informações. E eu também quero lembrar você que um dos propósitos de Satanás é gerar confusão na nossa mente, é gerar dúvida no nosso coração, é polarizar a nossa comunhão e principalmente tirar as suas energias. E ao invés de você buscar a Deus, a cada dia que passa nos apegamos mais às coisas do mundo. Irmãos, é impressionante o quanto a nossa carne, o nosso corpo grita pelas coisas da terra, e de alguma forma nós nos esquecemos que uma vez convertidos no Senhor Jesus, nós somos cidadãos do céu. Nós temos um governo, nós temos uma palavra, nós temos um manual de fé e prática, nós temos uma vontade que não é a nossa, que está acima da nossa, e essa vontade é daquele quem nos comprou na cruz do Calvário. Essa vontade é do nosso dono, Jesus, aquele a quem eu e você pertencemos. E essa vontade é absoluta, e essa palavra é inerrante, essa palavra é perfeita. Mas a primeira pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite é o quanto nós estamos dispostos a renunciar a nossa vontade em prol da fé que temos em Cristo Jesus. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos aqui tem um amigo ou um familiar
que você já viu firme na presença de Deus e talvez hoje ele não esteja, eu acredito que todos nós temos um exemplo. Nós temos um ministério aqui na igreja, que é o ministério Centésima Ovelha, que são milhares de ligações todo mês, só para pessoas que abandonaram a fé, visitas, insistimos para que a pessoa se abra novamente ao Evangelho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está instruindo o seu discípulo, um pastor jovem chamado Timóteo. Entenda que Paulo escreve essa carta, a sua última carta, preso em uma masmorra. A primeira carta a Timóteo, Paulo escreve em meados dos anos 63 depois de Cristo, e essa carta Paulo escreve em meados de 67 depois de Cristo, e Paulo está aqui reanimando, lembrando, reafirmando a fé de alguém que recebeu de um evangelho genuíno. É por isso que não podemos negociar o evangelho que recebemos. Você e eu precisamos beber de um evangelho genuíno, porque esse evangelho nos transforma de uma vez por todas, aonde pode acontecer qualquer tipo de situação e a gente não abandona a fé. Pode vir luto, pode vir falência de empresa, pode vir término de namoro. Permanecemos firmes no evangelho, porque não foi pastor que nos salvou, porque não foi igreja, denominação, placa que morreu por nós, foi o Cristo, esse que é o evangelho. E Paulo está mostrando a um jovem pastor e cristão, diante de um contexto de uma cidade pela qual Timóteo era pastor, a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, marcada pela idolatria, marcada pela prostituição, uma realidade que também vivemos nos dias de hoje. Uma realidade que nós somos bombardeados todos os dias, e sutilmente a nossa fé, ela tem recebido ela tem sofrido influência, seja pelas redes sociais. Parece uma simples rede social, irmão, mas quando você vai ver, você percebe que tudo que você vê te leva ao pecado. E nós tentamos santificar o que na verdade, irmãos, Deus não tem nada a ver. Existe uma fé no seu coração, e Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: guarde essa fé, custe o que custar. Você recebe um evangelho, recebeu de um evangelho, o próprio Cristo habita em você por meio do Espírito Santo. Guarde a tua fé. A tua fé não está condicionada a seu partido político. A tua fé não está condicionada ao time que você torce. A tua fé não está condicionada à igreja que você tem. A sua fé foi Jesus por meio da revelação do Filho, na pessoa do Espírito Santo, que se revelou ao seu coração e salvou você. Guarde a tua fé. Nós temos, se tem uma oração que nós precisamos pedir a Deus, é para que Ele nos dê discernimento espiritual, para a gente abrir os nossos ouvidos para algumas coisas, mas para as outras fechar. O problema é que a gente quer dar atenção para tudo.
E Paulo está escrevendo a um jovem natural de Listra, que cresceu diante de um contexto cristão por meio da sua mãe e da sua avó. Timóteo, que era um jovem improvável, Deus o levanta como pastor, mas Timóteo tinha uma característica de um jovem tímido, doente, introvertido, e que de alguma forma, independente do seu título, irmãos, não há diferença entre eu e você, entre alguém que faz alguma coisa na igreja, ou entre você que está aqui para receber a palavra, envolvido, ou como voluntário, ou até mesmo como um espectador. Todos nós somos bombardeados por coisas que não têm nada a ver com Deus. Mas Paulo, ele nos dá algumas formas, algumas características para que guardemos a nossa fé, para que, acontecendo o que for, eu e você consigamos permanecer em Jesus. E por meio do texto bíblico, Paulo traz 3 coisas, irmãos, que eu acredito que são fundamentais para que você permaneça firme. A primeira coisa que Paulo me chama a atenção é a importância de uma família, de você ter uma família temente a Deus. Paulo, ele vai dizer a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A importância, irmãos, que Deus dá à família, a importância do nosso testemunho dentro de casa, a importância da gente pregar o evangelho com palavras e sem palavras, com a própria vida, à avó, à mãe, ao tio, ao primo, aos irmãos. E você pode dizer: pastor, mas a minha família não conhece o Deus que eu conheço. Porque ter uma família temente a Deus, isso aqui nem todos têm ou tiveram, mas todos aqui podem ter. Todos aqui foram chamados a construir e a constituir família. O argumento pelo qual Paulo usa para reanimar Timóteo é: olha para a tua avó, olha para a tua mãe. Paulo está aqui lembrando eu e você da importância, irmãos, de levarmos a igreja, o evangelho para dentro da nossa casa. Eu não tenho outra opção senão levar o evangelho e ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar. Eu não tenho outra opção do que ter um testemunho real do evangelho com a minha esposa e com todos aqueles que Deus permitiu que tivesse como família. Porque tem muita gente que converte e abandona a família e só quer andar com gente da igreja. Errado. Paulo está chamando a nossa atenção à família. A esposa, aos filhos, aos pais, aos avós. O quanto você honra os seus pais, o quanto você honra os seus avós, o quanto você dá testemunho, o quanto você aproveita as oportunidades de aniversário, de casamento, as mesas que Deus te coloca ali diante da tua família. O que nós temos feito para que essa fé tome a nossa casa? Porque no momento onde eu e você somos bombardeados, irmãos, por exemplo,
Lindo esse culto. 7:30 da noite, milhares de pessoas aqui. Vai dar 9:30 da noite, a luz aqui vai acabar o culto, a luz vai apagar, cada um vai para onde? Para sua casa. Quantas vezes, irmãos, preguei igreja lotado, e quando eu saí, aquela sensação de estar no meio de um monte de gente, e quando saí, eu olhar para o lado, só tem a minha esposa. Ninguém quer saber como a gente está, a luta que você está passando. Paulo está dizendo, existem pessoas do seu lado que é suficiente para que você guarde a sua fé. Paulo está trazendo a família como peça fundamental para que a nossa fé seja guardada. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, dê atenção à tua casa, volte os teus olhos à tua família, cuide do teu casamento, discipule os seus filhos, honre os seus pais, faça de tudo para que eles conheçam do Evangelho, porque a família é projeto de Deus e é peça fundamental para que eu e você permaneçamos firmes no Evangelho de Jesus. Muita gente abandona a fé por não ter a base familiar. Tem nada pior, irmão, do que você ter uma esposa que quer te levar para o buraco. Não tem nada pior do que você estar remando para um lado e a sua família para outro. E a gente está aqui orando para que Deus salve a nossa família, mas a nossa família vai ser salva por Cristo, por meio do seu testemunho. Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei que está difícil, eu sei que Éfeso é uma cidade difícil, eu sei que os tempos são difíceis, eu também estou vivendo um tempo difícil, eu estou preso, eu já estou no fim da minha vida, daqui a pouco eu vou guardar a minha fé, é minha última carta, eu estou vivendo um momento deplorável, mas a minha fé está guardada. Timóteo, guarde a tua fé, ainda que necessário, você precisa olhar para sua avó e para sua mãe. Ainda que nós, ou alguns de nós, não vivemos essa realidade, mas podemos construir. Se você está aqui respirando, você pode construir uma família temente a Deus. Talvez esse primeiro ponto faça você repensar até com quem você está se envolvendo. Esse primeiro ponto faz você repensar o tempo que você está gastando com a sua família. Esse primeiro ponto faz repensar se você não está trocando os seus filhos pelo salário, pelo emprego. Esse primeiro ponto nos faz pensar se nós estamos buscando a obra de Deus ou o Deus da obra. Mas Paulo, ele não usa apenas da família como peça fundamental para que a nossa fé seja guardada. Ele também diz ou nos ensina sobre a importância de termos líderes sobre nós. Ele está dizendo, quem está mandando a carta para Timóteo? Paulo. Quem que é Paulo? Líder de Timóteo. E quem que Paulo está citando? Onesíforo. Ele está dizendo, quando eu estava passando o momento mais difícil da minha vida, Onesíforo procurou por mim até me encontrar. Paulo está dizendo, se você quer guardar a tua fé, você não pode caminhar sozinho. Você precisa se envolver na igreja. Você precisa ter alguém para ensinar o Evangelho. Quando a gente está dizendo aqui para você, procura o plug, irmãos, parece que a gente está insistindo para algo que faz bem para você. Não, a gente está dizendo, olha, nós queremos cuidar de você, nós temos uma palavra para ensinar você, olha, nós temos uma família dentro de um pequeno grupo para que você faça parte. Irmãos, ninguém permanece na fé, ninguém consegue guardar a fé se caminhar sozinho. Não existe dentro do cristianismo dizendo, olha, deixa que eu cuide da minha vida, eu não preciso de ninguém.
Até porque a base do cristianismo é a mesa. Essa mesa é oferecida para todos nós. E nessa mesa tem ensino. Nessa mesa tem mão estendida. Nós precisamos de pessoas que oram por nós. Nós precisamos de pessoas que saibam das nossas circunstâncias, que saibam dos nossos desafios. O que seria de Timóteo se não fosse Paulo? E com a desculpa de dizendo, mas eu não gosto de ninguém intrometendo na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém quer saber da sua vida. A gente só quer ser um canal desobstruído nas mãos do Senhor, para que você permaneça crente. A importância de termos pessoas que caminham com a gente. Talvez você está aqui, irmão, seu casamento está por um triz, procure ajuda. Talvez você está aqui, você vem toda terça-feira, mas se existe um pecado domesticado, você não consegue ser liberto. Procure alguém que ore com você, procure alguém que ensine a palavra para você, procure alguém que saiba dos seus desafios, que está pleiteando por você. Paulo está dizendo: não caminhe sozinho. A sensação que a gente tem muitas vezes, irmãos, é que está chovendo no molhado, é que está dizendo: ei, acorda, deixa a gente cuidar de você. Irmãos, isso tem que partir da gente. Ainda que tem pessoas dizendo: Flavinho, deixa eu cuidar de você. É eu que vou gritar: alguém cuida de mim. Eu não posso caminhar sozinho. A minha esposa, a minha família é peça fundamental para que eu guarde a minha fé, mas eu preciso de líderes espirituais. Eu preciso de gente que eu confio. Eu preciso de gente que ensina a palavra para mim. Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo: não é somente a família que se torna base para que você guarde a sua fé. Não é somente líderes que são peças fundamentais para que você guarde a sua fé. Ele fala de um terceiro ponto que ele chama a atenção de Timóteo. Ele vai dizer: olha, Timóteo, portanto, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da nossa própria determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Primeira peça fundamental para que você permaneça firme no Evangelho. Pode vir o que for, pode vir perseguição, pode vir pessoas debochando da sua fé,
Pode vir vontade da sua carne, pode vir tentação. Ah, irmãos, quando vem a tentação, a primeira coisa que eu penso é na minha família. O que os meus filhos vão pensar de mim? Eles estão crescendo na palavra. Rapaz, mas meu casamento é um testemunho. Família. Quando eu sou bombardeado de pressões. Hoje era 8:30 da manhã, eu estava no meu discipulado com o pastor. Você pode abrir o coração. Você pode dizer, não está bem, não está nada bem. Mas Paulo traz uma terceira coisa, peça fundamental para que a nossa fé seja guardada. A importância de beber de um evangelho genuíno. Muitas pessoas abandonam a fé porque não tem a base familiar. Muitas pessoas abandonam a fé porque querem caminhar sozinhas. Mas muitas pessoas têm abandonado a fé porque buscam o evangelho da prosperidade e não buscam o evangelho da cruz. Você busca um evangelho que te promete um monte de coisa, ao invés de buscar um evangelho que simplesmente te faz glorificar Jesus com todos os seus passos. A única promessa que o Espírito Santo estaria com a gente, conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente pode aprender com esse terceiro ponto? Quem que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Qual evangelho você está bebendo? Qual tempo você tem gastado, jogado fora, ao invés de ler a palavra, ao invés de ler bons livros, ao invés de escutar palavras que são transformadoras, porque é o evangelho genuíno. Isso é fundamental. Quando você é bombardeado, você vai dizer, diabo, você está tentando, mas o evangelho pelo qual eu bebo, é muito melhor do que a tentação. O evangelho que eu consumo, o evangelho que me transformou, é melhor do que o pecado, é melhor do que a tentação, é melhor do que qualquer outra mesa. Você está aqui por quê? Eu estou aqui por quê? Para pedir a Deus um carro? Não, irmãos, não. A gente está aqui para exaltar Jesus. Com carro ou sem carro, Jesus permanece o mesmo. Com a geladeira vazia ou cheia, Jesus permanece o mesmo. Com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta, Jesus permanece o mesmo. Para sempre, para sempre, para sempre. Eu não disse nada que já não saibamos. Mas infelizmente muitos não têm guardado a sua fé, ou sido reanimado. A gente precisa, irmãos. O dia mau chega para todo mundo. Acabei de receber uma mensagem de um velório de amanhã cedo, de um irmão que perdeu um parente. Tem dias que todos nós precisamos ser reanimados. Ninguém aqui é Deus. Todo mundo aqui é gente. Gente como a gente. E se a gente colocar 3 coisas que Paulo, ao meu ver, está ensinando a seu discípulo Timóteo, diante de um momento difícil que Paulo guardou, e Timóteo estava sendo instruído a guardar a sua fé. Olha para a tua casa. Você tem base, você tem alicerce.
Olha para mim, Timóteo, eu estou com você. Eu poderia estar aqui aproveitando o meu sofrimento aqui. Olha, eu estou numa masmorra, eu estou no fim da vida, eu estou cansado, eu estou preocupado com você, Timóteo. Você não está sozinho, Timóteo. Agora, Timóteo, eu não sou suficiente, a sua avó e a sua mãe não são suficientes. Agora, a palavra de Deus é suficiente. Beba da sã doutrina, beba do evangelho genuíno, beba da palavra genuína, beba do evangelho de Jesus. Irmãos, com uma base dentro de casa, com pessoas íntegras e levantadas por Deus para nos liderar, e eu e você bebendo de um evangelho genuíno, o diabo pode aparecer em carne e osso, irmãos, que ele não tem vez. Você pode ver o que for na televisão, a sua fé permanece a mesma. Pode tentar tirar do seu coração o amor ao próximo. Você diz: não, eu amo o meu próximo. Pode tirar de você: não faz. Você sempre vai fazer a vontade de Deus. Guarde a sua fé. Não aceita, irmãos. Não viva um evangelho liberalista. Viva o evangelho da cruz. Eu venho aqui nessa noite como pastor trazer uma palavra pastoral para que eu e você, diante de tudo que a nossa nação está vivendo, de tudo que a nossa realidade local está vivendo, tudo que possa vir a acontecer, nossa fé está blindada, guardada. Porque verdadeiramente nós conhecemos a obra da cruz. Nós não fomos convencidos, nós fomos convertidos. Não é moda. Não está na moda ser crente, não é isso, não é moda, não vai passar. Não, irmãos, é até o fim, é até Jesus voltar, é até Ele nos levar, é até o nosso último fôlego de vida. Nós vamos servir o Senhor, nós vamos estar aqui no culto fé buscando a glória de Deus, nós vamos cumprir a missão de Deus, vamos estar plantando igreja, vamos estar abrindo pequeno grupo, nós vamos estar fazendo a obra de Deus, vamos estar orando pelas pessoas, vamos estar servindo as pessoas, vamos estar compartilhando do pão da nossa mesa para outra mesa, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos cumprir o evangelho de Jesus, nós vamos agradar a Deus. Guarde a sua fé. Você pode ficar de pé no seu lugar no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não há nada mais importante que você tenha do que a sua fé. Esse é o maior tesouro. É o bem mais precioso que você tem. Cuide com todas as suas forças.